Oi, gente, tudo bem? Meu nome é o professor Rossoni e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre ácidos e bases diarrênicos. Então, quem são os ácidos, diarrênicos? São aquelas substâncias que liberam hidroxônio ou hidrônio em solução aquosa. A gente pode chamar esse hidrogênio aqui de hidrogênio ionizável, ou hidrogênio ácido. Quando você coloca, por exemplo, o HCl, o HCN, ácido clorídrico ou cianídrico na água, eles liberam uma certa quantidade desse hidrogênio ácido, desse hidroxônio. O nome disso é chamado ionização, que é o nome da dissolução dos ácidos na água. Então, a primeira classificação importante quanto à presença de oxigênio é chamar os ácidos de hidrácidos ou oxiácidos, tá? Repare que os hidrácidos não têm oxigênio e os oxiácidos têm oxigênio. A outra classificação importante é quanto à volatilidade. Os hidrácidos que não têm oxigênio, eles são voláteis, quer dizer que eles têm baixo ponto de ebulição. Só que tem alguns que têm oxigênio também, por exemplo, o ácido nítrico, tá? Que é esse cara aqui, o ácido nitroso, o ácido carbônico. Na verdade, eles se decompõem, né? E além disso, tem os ácidos fixos, então voláteis e fixos. O fixo é o que tem alto ponto de ebulição. Por exemplo, os que estão listados aqui para vocês. Ou tu pode pensar assim, são aqueles que têm 7 átomos ou mais, tá? Se eu contar o número de átomos aqui desse ácido, né? Ele vai dar 3 mais 1, 4, mais 4, 8. Ou, por exemplo, aqui 3 mais 1, 4, né? Mais 3 vai dar 7. Então, 7 átomos ou mais, ele é fixo, quer dizer que ele tem um ponto de ebulição alto. Começa aqui em 160 e vai aumentando até uns 340. Claro, a gente tem exceção em ácidos orgânicos, tá? Só que não é o objetivo dessa aula, não. O ácido orgânico, todos eles são voláteis, daí ele vira uma exceção a essa regra aqui, mas para inorgânica, né, que são os diarrênios, a gente vai estar falando desses carinhas aqui, tudo bem? Então, por exemplo, o ácido acético do vinagre ele é bastante volátil, assim como o ácido lático, né, o ácido butírico, mas já é da orgânica, né? Bom, agora tem a classificação quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, que é o número de hidrogênios que o ácido libera. Se ele liberar um hidrogênio, ele é chamado de monoácido. Então, o HCl, o HBr, o HI. Cuida com esse cara aqui que é o ácido hipofosforoso, que ele tem 3, mas só libera um. Existem os diácidos, que são os que liberam 2. Geralmente eles têm 2 hidrogênios. Com exceção desse cara aqui, que é o ácido fosforoso, e ele só libera 2 hidrogênios. Em compensação, tem os triácidos também, né? Que tem o ácido fosfórico, que tem 3 e libera os 3. Então, eu sei que a pane está nesses caras aqui que tem fósforo, né? Mas isso dá para explicar, é devido à estrutura deles. Por exemplo, se você pegar o ácido fosfórico, esse ácido fosfórico aqui ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. E como ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, ele vai liberar os 3 hidrogênios, por isso até que ele fica menos 3 aqui. Então, liberou 3 hidrogênios, beleza? Então, ele é triácido. Só que se eu pegar o ácido fosforoso, repare que eu tirei um oxigênio, né, com relação ao fosfórico. Esse ácido fosforoso ele é só diácido. Ele só tem 2 hidrogênios ionizáveis, que são esses dois ligados nos oxigênios, tá? Por isso que ele vai ficar menos 2 aqui. Apesar de ele ter 3, ele só libera 2. E também tem o ácido hipofosforoso, que é esse cara aqui, tá? Esse ácido hipofosforoso, ele só tem um hidrogênio ionizável, que é o que está ligado no oxigênio. Esse um hidrogênio ionizável, ele vai ser liberado aqui, repara, e por isso que vai ficar menos 1. Então, dos 3, ele só libera um, por isso que ele é monoácido, beleza? Eu acho que essa é a pior classificação que tem para os ácidos, tá? Quanto às forças, aqui é a mais de boas. Tu lembra daquela história da ionização da água, que a gente põe um ácido e libera o hidrogênio? Então, a gente pode calcular quantos hidrogênios são liberados. Por exemplo, se eu colocar 100 moléculas e 92 moléculas se separarem, sofrerem ionização, eu posso falar que o grau de ionização deles é 92%. Ou posso usar uma outra regra de 3, né? Vou pegar um outro exemplo. Ó, se eu tiver o HCN e tiver 100 moléculas no início, apenas uma vai se separar, então o grau de ionização é 1%, tá? Só lembrando que esse grau de ionização não é para se decorar, tá? Porque ele depende da temperatura e da concentração do ácido, então ele não é um valor fixo. Por exemplo, a HCl 92%. Geralmente vai ficar em torno disso, tá? Mas não é para decorar, não. Tu pode aplicar uma fórmula também, que é o número de moléculas ionizadas, né? Aqui no caso 92, dividido pelas moléculas iniciais 100, que vai dar 0,92, que corresponde a 92%, combinado? Bom, esse grau de ionização ele é muito importante porque ele vai decidir a força do ácido. Se o grau de ionização é maior que 50%,
ele é considerado um ácido forte. Se ele for maior que 95, tá? Ele é considerado um ácido muito forte, mas está dentro desse conjunto aqui. Ainda existem os ácidos moderados, que vão de 50% a 5%, e os ácidos fracos, que são menores do que 5%. Um exemplo de ácido forte, tá? É o ácido nítrico, que o grau de ionização é 92%. A gente tem o ácido sulfuroso, que o grau de ionização é 30%. E o ácido bórico, que o grau de ionização é 0,7%. Claro, tem uma regrinha lá que tu pode misturar com equilíbrio químico, tá? Que eu vou fazer para vocês aqui. Aqui, quanto maior o grau de ionização, eu sei que mais forte é o meu ácido, né? Então, maior vai ser o meu Ka, maior a concentração de hidroxônio e menor o pKa e também menor o pH. Se tu viajou um pouco nisso aqui, não te preocupa que vai ter umas aulas específicas sobre isso. O contrário também vale, tá? Se eu tiver menor grau de ionização, eu vou ter menor Ka, menor concentração de hidroxônio, maior pK, cuidado que aumenta o pK, tá? E maior pH. Bom, agora vamos para a força dos ácidos sem fazer cálculo nenhum, tá? Tu tem que olhar para eles e dizer, esse cara aqui é forte, fraco, fraco, fraco. Ou oxiácidos, tá? Esse aqui é forte, esse aqui é forte, esse é fraco, esse aqui é moderado. Como é que eu vou saber isso, tá? Como é que eu vou saber? Cara, é muito fácil, ó. Eu vou dividir em hidrácido e oxiácido. Dos hidrácidos, tu vai simplesmente olhar a tabela periódica, tá? Isso aqui é literalmente o grupo 14 da tabela periódica. Aquela história do comi siri gelado sem problema, sabe? Grupo 15, não podemos assistir suruba de biscoitos. Grupo 16, os 7 porquinhos, né? Grupo 17, Flamengo, clube brasileiro, ineficaz. Então, por que eu tô fazendo isso? Porque assim, ó, quando tu pega a tabela periódica, tu coloca os hidrogênios, então tem a chance da substância ser ácida, né? E o que acontece? Só o grupo 17 que importa, porque o HF aqui é o ácido moderado, o HCl é o ácido forte, HBr é o ácido muito forte e o HI é um ácido também muito forte. E todo o resto da tabela periódica são ácidos fracos, tá? Então toda essa galera aqui, até os que não estão aparecendo aqui, que nem ácido cianídrico, ácido ferro cianídrico também, tá? Todos são ácidos fracos. Então para nós só importa o grupo 17. Detalhe, quando é hidrácido, tá? Quando não tem oxigênio. Porque se ele tiver oxigênio, tem que fazer essa regrinha aqui, né? Y menos X. Então eu faço oxigênio menos hidrogênio. Se der zero, ele é fraco, tá? Tipo 1 menos 1, fraco. Se aparecer aqui 2 menos 1 e a resposta for 1, aí ele é moderado. Se eu fizer o cálculo aqui 4 menos 2 e der 2, ele é um ácido forte. E se fizer o cálculo aqui, tá 4 menos 1, é sempre oxigênio menos hidrogênio, e der 3, ele vai ser muito forte. Claro que de vez em quando isso aqui também pode dar empate, tá? Então, se eu peguei vários ácidos e deu empate no número de oxigênios menos hidrogênios, né? O átomo central é que vai decidir, como o cara que é mais eletronegativo é o mais ácido. Então, por exemplo, se eu tiver o ácido perclórico aqui e o permangânico, né? É claro que o perclórico aqui ele vai ser mais ácido porque o cloro é o elemento central que é mais eletronegativo que o manganês. Então, a eletronegatividade decide quando der empate nessa regra aqui. Beleza? Só que mesmo assim a gente tem três exceções importantes, tá? O ácido carbônico, o ácido fosforoso e o ácido hipofosforoso. Esses dois aqui já são os chatinhos que nos acompanham desde o início desse vídeo, né? Que fizeram exceções lá nos hidrogênios ionizáveis, né? Esse cara aqui libera 2 e esse aqui só libera 1 hidrogênio, né? E é esse o cálculo que a gente deveria fazer aqui. Levar em conta só os hidrogênios ionizáveis. Então, eu vou pôr no outro slide aqui o ácido carbônico, tá? Ele é exceção porque ele se decompõe. Então, em vez de liberar hidrogênio, ele prefere virar gás carbônico e água e vai embora, né? Então, por isso que ele é considerado fraco e não moderado, fazendo esse cálculo. E claro, se você agora sabe que os hidrogênios ionizáveis para esses dois aqui são exceções, né? Tu pode aplicar isso ou pensar que eles são exceções mesmo, né? Então, por exemplo, como nós vamos aplicar isso? Tu vai fazer assim, ó, eu vou pegar oxigênio e vou fazer menos número de hidrogênios, ó, oxigênio, menos número de hidrogênios ionizáveis. Só cuida que esse cara aqui não tem 3 hidrogênios ionizáveis, né? Ele só tem 2. Então, por isso que ele fica moderado. A mesma coisa aqui, tá? Ele tem 2 oxigênios menos 1 hidrogênio ionizável, né? Ele só tem 1 hidrogênio ionizável. Então, ele fica moderado, tá? De boas isso? Bom, então, vamos para a nomenclatura dos ácidos, que é uma das piores nomenclaturas que tem. Eu acho muito massa, porque assim, ó, se tu dividir em dois grupos, fica fácil. Os hidrácidos são aqueles caras que não têm oxigênio,
E se ele não tem oxigênio, todos eles vão terminar em hídrico. E os oxiácidos são os que têm oxigênio, tá? E aí vai terminar em icoso, que ainda pode ser perico ou só ico, né? Ou oso e hiposo. Quem vai decidir isso é o NOx. Vamos primeiro para os hidrácidos, tá? Os hidrácidos, eles todos vão terminar em hídrico. Então, por exemplo, se aparecer HF, né? Flúor, tu tira o último O do flúor e foi fluorídrico. Mesma coisa com cloro, cloro. Então, clorídrico. Ó, bromídrico. Iodo, iodídrico. E assim vai indo, tá? Não tem segredo, né? Então, sulfídrico, cianídrico, isocianídrico, ricianídrico e ferrocianídrico. Agora, se ele tiver oxigênio, vai depender do NOx do elemento central, tá? Então, se o elemento central tiver o NOx mais 7, lembra que esse é o maior NOx que tu vai encontrar na sua vida, tá? Dificilmente tu vai encontrar alguém com NOx mais 8. Então, esse cara aqui é o mais 7, ele vai ser o perico. Aí, se eu for diminuindo, tá? Bem certinho na diminuição, assim, ó, mais 7, mais 6 e mais 5. Então, mais 6 mais 5 é o ico. E se ele for mais 4 mais 3, ele é o oso. E se ele for mais 2 e mais 1, ele é o hipooso. Não tem elemento central com NOx zero, né? Porque senão ele seria uma substância simples, beleza? Então, vamos ver um exemplo. Eu botei um esqueminha aqui no ladinho para vocês, tá? Se aparecer o ácido sulfúrico aqui, né? Eu já estou dizendo o nome, mas tudo bem. Se aparecer o enxofre nesse cara aqui, né? Eu calculei aqui, deu NOx mais 6. Então, por isso que ele é sulfúrico, né? Porque mais 6 é o ico. Dá uma olhada no seu canto aqui, né? A mesma coisa com esse cara aqui. O NOx do nitrogênio aqui deu mais 3. Então, olhando pro lado ali, eu vejo que o mais 3 é oso. Então, esse é o ácido nitroso, né? Nitro por causa do nitrogênio. Que nem aqui tem cloro. Só que esse cara aqui, eu vou fazer o NOx e deu mais 7. Então, ele é lá em cima, ó. É o ácido perclórico. E esse cara aqui, eu fiz o NOx do cloro ficou mais 1. Então, ele vai ser o nosso ácido hipocloroso. Essa regrinha aqui vale para todos os ácidos, tá? Menos 3 elementos que a gente vai chamar de boro, silício e carbono, tá? Tenta lembrar que a exceção são beijos sinceros e calientes. Nossa, saudade de beijos, né? Então, olha só. O que são beijos sinceros e calientes? É isso, tá? Quando aparecer o elemento carbono, boro e silício, não fecha o NOx. Aí tu vai ter que, infelizmente, decorar que esse cara aqui, tá? Por mais que ele tenha NOx mais 4, ele não é carbonoso, não tem esse ácido, então ele é carbônico. A mesma coisa aqui. Não existe o ácido boroso, mas existe o ácido bórico. E esse cara aqui não existe o silicose, existe o ácido silícico. Beleza? Mesmo assim, pode aparecer ácidos que vão ter o mesmo número de NOx. Daí como é que a gente resolve isso, tá? Tem que ver se tem alguma relação entre água deles, tá? Daí, aquele que tiver menos água é o metafosfórico, o que tiver mais água é o ortofosfórico. E tem um piro que fica intermediário, tá? Mas é bem fácil, eu vou pegar o orto, que é o que geralmente a gente mais conhece, tá? O mais importante, que é o ortofosfórico, ali, H3PO4. E se eu tirar uma água dele, dá um meta. Se eu pegar dois ortos e tirar uma água, dá o piro. Então, ó, vou fazer um cálculo para ti aqui. Eu peguei um orto, tá vendo? E tirei uma água. Deu meta. Se eu pegar dois hortos e tirar uma água, dá o piro, beleza? Esse é o grau de hidratação. Então, eu já botei aqui na ordem para vocês o grau de hidratação crescente, tá? Inclusive, tem um recurso psicopedagógico que o pessoal canta assim, né? Tipo, o grau de hidratação você precisa estudar. Uma molequinha d'água você deve retirar de uma horto. É meta de duas. É piro de uma horto. É meta de duas. É piro. Vai, molequinha. Vai, molequinha. Meta piroca em Porto. Meta piroca em Porto. Meta piroca em Porto. Vai, 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 vai. Cara, tá na ordem do grau de hidratação, tá? O menos hidratado é meta, depois é o piro, depois é o porto, ou orto, né? Melhor falando. Beleza? Tá, ele vai me perguntar, tá, mas eu tenho que saber quem são os principais hortos, assim, pra poder tirar a água, né? Cara, seria muito legal. Eu vou te dar 7 principais ácidos aqui que o pessoal conhece, que seria legal você saber, tá? Que é não como bolo claro, só pão sírio. Eu vou escrever só essas letrinhas principais aqui, tá? Não como bolo claro, só pão sírio. Então, o que acontece? Eu coloco os hidrogênios agora, tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Hidrogênios, ó, botei hidrogênios. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Sim? E agora eu coloco o oxigênio, que é 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Repara que tem 4, 3 e 3, 4. Então, eu botei aqui ó, os oxigênios, tá? 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. E aí, quem são esses caras? São os principais, aqueles que tu tem que saber que tu pode chamar de orto, tá? Então, por exemplo, esse é o ácido nítrico, né?
com carbono aqui vai ser o ácido carbônico. Se aparecer com boro, vai ser o ácido bórico, ácido clórico, sulfúrico, fosfórico, ortofosfórico, tá? E silícico, beleza? Bom, mesmo assim, seria legal você saber uma relação entre ânions e ácido, né? Por exemplo, toda vez que o ânion terminar em ito, ele vira um ácido chamado nitroso. Se ele termina em ato, ele vira um ácido chamado iníquo. E se ele termina em eto, ele vira um ácido chamado anhídrico. Só lembrando que esses dois têm oxigênio, né? Então até calculou o NOx, nitroso e nítrico, por exemplo, né? Se terminar em oso ou ico. E esse que não tem oxigênio, né? Que é o termina em hídrico. Então tudo terminar em eto também não tem oxigênio. Então, por exemplo, existe uma regrinha, né, que a gente fala assim, tipo, mosquito odioso, te mato, te pico, te meto no vidrico, né? Mosquito odioso, te mato, te pico, te mato, te pico, te meto no vidrico. Aí o que acontece? Toda vez que eu tiver um ânion que não tem oxigênio, dá uma olhada, né? Tipo fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, sulfeto, cianeto, isocianeto, ferricianeto, ferrocianeto, com certeza ele não tem oxigênio, termina em eto, e ele vai originar ácidos que terminam em hídrico, só troca o eto, né? Fluoreto, fluorídrico, cloreto, clorídrico, brometo, bromídrico, iodeto, iodídrico. E assim vai indo, beleza? A mesma coisa com o oxigênio, tá? Se eu termino em ito, ele vai virar oso, ato vai virar ico. Só que seria legal saber os principais ânions, até para dar o nome para os sais depois, né? Então aqui eu botei os the best of the ânions, tá? Que eles terminam em ato. Esse que a gente até fala assim, que é poçonúcleo 44, 333, 321, 123. Esse último 3 aqui é só para rimar, tá, gente? Então a gente tem os principais átomos, que vai ser o fosfato, sulfato, nitrato, clorato e carbonato. Como é que eu transformo isso em ito primeiro, tá? Eu só tiro o oxigênio. Então, se eu tirar um oxigênio, né, ele vira ito. O fosfato vira fosfito, o sulfato vira sulfito, o nitrato vira nitrito, clorato, clorito, CO3, carbonato. Não tem o carbonito, gente. Então, o carbonito não existe, o carbono não tem ito. E aí tu pode até cantar assim, ó. Poço núcleo co. Poço núcleo co. 4, 4, 3, 3, 3. 3, 2, 1, 1, 2, 3. PO4, fosfato. HPO3, fosfito. Tá bonito. Troque o ato pelo ito. SO4, sulfato. SO3, sulfito. Tá bonito. Troque o ato pelo ito. NO3, nitrato. NO2, nitrito. Tá bonito, troque o ato pelo ito. ClO3, clorato. ClO2, clorito. Tá bonito, troque o ato pelo ito. CO3, carbonato. CO2 não existe. Tá bonito. O carbono não tem ito. Show? Cara, isso é muito importante, porque se você decorar o posto no colocou, que são os principais átomos que tem, tu consegue formar os ácidos muito fácil, que é só colocar o hidrogênio. E eu sei que é temato, tepico, né? Então o ácido é só botar o ico quando ele terminar em ato. Tipo, fosfato, né? Eu boto 3 hidrogênios, porque ele é menos 3, então ele fica o ácido fosfórico, que é aquele ortofosfórico que dá origem ao metilpiro. Depois, esse é o sulfato, né? Então eu boto 2 hidrogênios, porque ele é menos 2, e vira ácido sulfúrico. O nitrato, eu coloco um hidrogênio, fica ácido nítrico. O clorato, boto um hidrogênio também, porque ele é menos 1, fica ácido clórico. E o carbonato, coloco 2 hidrogênios, que vira ácido carbônico. Beleza? Sabendo isso aqui, eu posso expandir um pouquinho o nosso conhecimento, tá? Porque eu já sei transformar ato em ito, então tu pode seguir isso, tá? Se tu tirar mais um oxigênio do ito, tu acaba virando isso, hipofosfito. Não são todos que têm hipofosfito, tá? Por exemplo, hiponitrito não tem. Agora, se eu sei os átomos, eu também sei os perato, né? Porque daí tu pode botar um oxigênio, tu vai ter o perato, que são mais raros, né? Então, por exemplo, o perclorato, beleza? Bom, agora que a gente revisou um pouquinho os ácidos, vamos revisar as bases, só para a gente ter uma noção leve das bases, né? As bases são aquelas criaturas que liberam hidroxila, né? Então tem que ser um hidróxido, né? Que é o H-1, também chamado de oxidrila. E aí não importa se tiver com sódio, com a prata, ela vai liberar isso na solução aquosa. E o nome disso é chamada de dissolução. Então, a dissolução das bases, tá, é chamada de dissociação, tanto que eu vou ter um grau de dissociação. Então, essa dissociação ela pode ser calculada assim, tá? Se eu tiver o número de bases iniciais, né, vou pegar um número fácil que é 100, e 96 se dividiram, né, sofreram dissolução, sofreram dissociação, né, que é a dissolução das bases na água, eu digo que o grau de ionização é 96%. Se eu pegar aqui que nem a base, né, que é o hidróxido de prata, e colocar 100 moléculas
e apenas uma sofrer essa separação, essa dissolução, né, em água, eu vou ter o grau de dissociação 1%. Só cuida que é grau de dissociação, tá? Nos ácidos a gente chamava de grau de ionização. Aqui é grau de dissociação. Tu pode inclusive fazer uma formulazinha. Só que aqui a parte mais importante é associar isso com solubilidade. Você está vendo que antes da flecha aqui, essa substância ela é sólida. E se ela é sólida antes da flecha, olha aqui, ela está virando aquosa porque ela está se dissolvendo. Então a força da base ela está extremamente associada com a solubilidade dela. Por isso que eu posso dizer que quanto mais solúvel for uma base, mais forte ela é, né? Aqui ela é 96% solúvel, digamos assim. Então ela é 96% o grau de associação, que é uma base forte. Enquanto mais insolúvel, mais fraca, né? Então, se eu tiver apenas uma dissolução de 1%, eu vou ter um grau de dissociação de 1%, ela vai ser insolúvel e fraca. Beleza? É isso? A classificação é igual dos ácidos. Quanto maior, mais forte. Se for maior que 50, base forte. Se for de 50 a 5, né, uma base moderada. Se for menor do que 5, uma base fraca. A soda cáustica é o principal representante das bases fortes, né, com grau de ionização, grau de dissociação 96%. A gente não tem um exemplo de base moderada, por isso que alguns livros colocam hidróxido de magnésio. Eu discordo, né? Mas quem sou eu, ó, para discordar? Existe o hidróxido de prata, vou pôr aqui um grau de dissociação de 1%. Eu colocaria o hidróxido de magnésio aqui, tá? Com uma base sendo menor do que 5%, tá? E aí tu pode fazer uma associação com o equilíbrio químico, tá? Quanto maior o grau de dissociação, maior vai ser o Kb, que é a constante de ionização da base, né? Maior a concentração de hidroxila, menor o pKb e maior o pH. O contrário também vale, mas eu nem vou colocar aqui para não misturar muito a cabecinha de vocês, tá? E agora, se eu quiser comparar todas as bases, né? Então nós vamos pegar o grupo 1 e o grupo 2 da tabela periódica. Seria legal você saber que o grupo 1 é sempre mais forte que o grupo 2. Então, se pedir quem que é mais forte, hidróxido de sódio ou de magnésio, vai dizer que é o sódio. Ou a base formada por rubídio e sódio, aí tu diz que é o rubídio, porque além de crescer aqui para a sua esquerda, ela cresce também para baixo. Então, o hidróxido de bário é muito mais forte que o hidróxido de cálcio, beleza? Como isso aqui também está associado com a solubilidade, pode falar que o grupo 1 é muito solúvel, enquanto o grupo 2 é parcialmente solúvel, tá? Então, todas essas bases aqui do grupo 1 e 2, eu posso dizer que são fortes, tá? Com exceção do magnésio, que é uma base fraca, e também com exceção do berílio, porque o berílio não forma bases, tá? O berílio, ele simplesmente faz ligação covalente com a hidroxila, então ele não consegue liberar ela em solução aquosa. Todo o resto da tabela periódica que não aparece aqui são bases fracas. Então, se aparecer, por exemplo, tá? Prata, zinco, alumínio, tudo isso aqui é base fraca e, consequentemente, insolúvel. Claro que a gente só tem uma exceção, que é muito importante, que é a amônia, né? A louquinha. Essa amônia aqui, gente, que é o hidróxido de amônio, tá? É a única base que é fraca e muito solúvel. E ela também não faz dissociação, ela faz ionização com a água. Então, cuida com a amônia, gente, tá? Pelo amor de Deus. Então, como é que eu vou dar o nome e a fórmula das bases? É muito fácil, tem que saber o NOx do metal. E aí, sabendo o NOx do metal, né? Mais um, mais dois, mais três. Geralmente é só olhar o grupo que ele está na tabela periódica, né? E eu sei quantas bases, quantas hidroxilas ele vai ter aqui. E o nome é muito fácil, só falar hidróxido de o nome do cátion, que é o nome do elemento. O nome do cátion é muito fácil, não é que nem o nome do ânion lá dos ácidos, né? Então, por exemplo, ó, o sódio é do grupo 1, o NOx fixo, ele é mais um, então ele só vai ter uma hidroxila, o nome é hidróxido de sódio. O cálcio é do grupo 2, ele é mais 2, então hidróxido de cálcio. Viram como é fácil? O alumínio, sabe que ele é NOx mais 3, então ele vai ter 3 hidroxilas e hidróxido de alumínio. O ferro ele pode ter 2 NOx, tá? Então ele pode ser NOx mais 2 e NOx mais 3. Então a gente vai descrever isso, tá? Então hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3. Aí na química isso sempre vale, tá? Principalmente na inorgânica, né? O menor NOx é oso e o maior NOx é ico, como tu aprendeu lá para os ácidos. Então eu posso chamar hidróxido ferroso ou hidróxido férrico, tá? Aí eu já sei que tu tá perguntando assim, tá, mas como é que eu vou saber se eu ponho o númerozinho aqui ou não, né? Cara, é por causa do NOx fixo, né? Tu aprendeu isso lá em NOx, em último caso, volta a lista aqui, né, da playlist 1 aqui. Aí tu consegue ver NOx aqui no canal, né? Então, olha só, o pessoal do grupo 1 é sempre mais um, grupo 2 sempre mais dois, do grupo 3 tem esses três aqui que são NOx fixo, do grupo 12 tem esses dois que são NOx fixo, ó, 12, 2,
grupo 11, né, prata 1, amônio, né, mais 1. O resto, tudo pode mudar o NOx, tá? Só cuida com o nome comum desses caras. Eu vou ressaltar aqui para ti, tá? O hidróxido de sódio, ele é chamado de soda cáustica, é higroscópica porque absorve água, né? Ele faz reação de saponificação, que é produzir sabão, e diabo verde, que é desentupir pias, né? Tu já deve ter visto o diabo verde, tá escrito aqui, ó, soda cáustica, né? Eu ampliei aqui para ti, ó, hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio, de boas? O hidróxido de cálcio é o que mais tem nome, tá? É chamado de cal hidratada, apagada, extinta, água de cal, leite de cal. Ele é usado para pintar, tá? Então é caiação. Também calagem, que é neutralizar a acidez dos solos. E argamassa, que é na construção civil. E o hidróxido de alumínio ele é muito conhecido porque ele é um dos antiácidos bastante usado para neutralizar a acidez estomacal. Tranquilo? Então, olha só, naqueles NOx que varia, isso é legal que saber que a maioria varia mais 2 e mais 3, tá? E a gente fala oso e ico, então cromoso, crômico, cobaltoso, cobáltico. Só que tem uns muito importantes que não são mais 2 e mais 3. Por exemplo, o ouro é mais 1 e mais 3. Ó, é mais 1 e mais 3, não mais 2 e mais 3. O cobre é mais 1 e mais 2. Então não é mais 2 e mais 3. E o chumbo é mais 2 e mais 4. Então tu poderia colocar esses três aqui que são bem importantes, tá em ordem alfabética até. Daí ficaria AU, Cu, PB. E falar os números deles só começando pelo 3. Aí depois fica em ordem crescente de números, né? Então fica 3 e aí continua 1, 2, 4. Então fica álcool PB, álcool PB, 3124, 3124, 3124, 3124, álcool PB, álcool PB, 3124, 3124, 3124, 3124. Bom, isso aí. Agora vamos para os indicadores, que o principal é a fenolftaleína, tá? Se for ácido, ela vai ser incolor, se for base, ela vai ser vermelha. O papel de tornassol, ele vai ser vermelho com ácido e azul com base. O repolho roxo, que tu pode fazer em casa essa experiência, né? Vai deixar o ácido vermelho e a base verde e amarelo. Inclusive, tu pode tentar lembrar que esse aqui é o alaranjado de metila, até porque entre amarelo e vermelho, a cor intermediária aqui vai ser laranja, né? Só tem que botar uma metila junto. Alaranjado de metila segue o repolho roxo. E tem o azul de bromotimol, que é o queridinho de laboratório. Ele deixa os ácidos amarelo e a base azul, tá? Por que esse azul de bromotimol é o queridinho? Porque esse azul ele tem um ponto de viragem exatamente no 7, tá? Por exemplo, a fenolftaleína, ela não muda de cor exatamente no 7, é mais perto do 9. Já o azul de bromotimol não, né? Ele é aqui muito queridinho porque ele vira exatamente no 7. Então ele indica bem certinho o ácido, tá? Que é amarelo, né? Ácido, amarelo. E deixa a nossa base aqui azul. Beleza? Só uma observação, não existe papel de tornassol incolor ou branco, tá? Ou o papel é vermelho ou o papel é azul. Então, se tu tiver um ácido, você tem que usar o papel azul, porque se eu pingar ácido, ele vai ficar vermelho. Então, não tem sentido pingar um ácido no papel que já é vermelho, né? Se eu pingar a base, ele fica azul. Então, não tem sentido pingar a base no papel que já é azul. É que nem pingar água, né? Ela não muda a cor do papel. Tem que ser uma base ou um ácido. E tem as hortênsias, que é os meus indicadores preferidos, né? Se eu tiver um solo ácido, deixa a hortênsia azul. Se tiver um solo básico, deixa a hortênsia rosa. E se eu tiver um solo neutro, exatamente neutro, deixa a hortênsia branca. Existem outros indicadores naturais, tá? Por exemplo, a flor do feijão de rola e a flor da xanana. E ainda tem o sangue do diabo, que é uma mistura que a gente faz com amônia, porque a amônia é a única base volátil, aquela que evapora facilmente, né? E a única base fraca que é muito solúvel. Então tu pode misturar ela na água, tá? Que ela vai formar essa coloração vermelha aqui com a fenolftalina, parecendo um sangue. E essa fenolftaleína, né, com o tempo, como a base é volátil e a base acaba indo embora, né, tu acaba ficando incolor, porque ela só fica vermelha com a fenolftaleína na base. E se a base evapora, né, a gente acaba ficando sem a cor, beleza? Bom, gente, essa aqui é a revisão. Espero que vocês tenham curtido aí de coração, tá? Eu fiz com muito amor e carinho. Então, bons estudos para vocês, tá? Até mais, beijos, tchau.